Parado. Pronto. Romanos capítulo 8. Eu gostaria de trabalhar o versículo 18, mas deixa aberto, depois a gente vai voltar aqui no 16. 8, 18, mas a gente depois eu volto no 16 aqui. O 8, 18. Encontrou, irmã Marina? Querido irmão. Tá. Craque. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há em nós ser revelada. Com a glória que em nós será revelada. A outra versão diz, tenho por certo que as aflições desse século não servem para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. O que é interessante esse texto, que Paulo fala, tenho por certo, eu considero, tenho certeza. Paulo tinha uma convicção. E qual é a convicção que ele tem aqui? Não é uma convicção a princípio, para a gente, que é aquela convicção triunfalista, você é filho de Deus, vai dar tudo certo, né? Não é bem isso. Paulo está dizendo que ele está convicto que as tribulações do tempo presente. Dá uma pausa aí. Então ele deixa bem claro que nós estamos sujeitos a tribulações. E quando a gente pensa em tribulação, a gente não pensa, vou tirar férias lá em Dubai, vou tirar férias em Bacana. Tribulação é coisa difícil, né? É enfermidade, é desemprego, é alguma catástrofe, certo? São coisas ruins, aspecto negativo. Paulo sabia muito bem o que era isso, porque ele carregava em si essas tribulações. Apesar de ser um homem dirigido por Deus, pelo Espírito Santo, certo? Ter tido um encontro pessoal com Jesus, está fazendo a vontade de Jesus no seu ministério apostólico e missionário. Ele enfrentou dificuldades. Quando ele escreve no capítulo 12 de Coríntios, ele chega a falar, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Então Paulo sabia muito bem o que ele estava falando, e por isso que ele fala, eu tenho convicção, eu considero, tenho por certo, tenho certeza que as aflições do tempo presente. Então, o fato de nós sermos cristãos não nos torna imunes das dificuldades. E por isso que eu falei para vocês deixarem aberto, porque olha o que diz no 16. Ele começa lá, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Deus é o Pai poderoso, o Deus todo-poderoso e soberano. E o Filho dele vai passar por tribulação? Vai. Sim, estamos sujeitos. Jesus passou. Isso. Aí ele diz no 17, se somos filhos, então somos herdeiros. Oh, que bênção, né? Se a gente ler só essa parte, que coisa boa. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Oh, que coisa maravilhosa. Deus é o dono do mundo, eu sou herdeiro dele, sou co-herdeiro com Jesus, então eu herdo tudo isso. Sim, isso é uma verdade absoluta. Mas ele continua. Se somos herdeiros, se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se de fato, aí tem um sim, uma condição. Se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Paulo está dizendo, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, podemos ter certeza que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato participamos dos sofrimentos de Jesus, vamos também participar da sua glória. Então veja que Jesus, antes de sentar no trono da graça, lá no céu, ele foi para a cruz. Antes da coroa de glória, ele teve uma coroa de espinho. E nós cristãos queremos só a coroa de glória, queremos só maravilha, mas ninguém quer cruz, ninguém quer coroa de espinho, ninguém quer padecer. E aí Paulo coloca tudo isso, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para também participarmos da sua glória. Aí ele vem, olha, eu tenho convicção disso, que as aflições do tempo presente, Paulo está dizendo, nós estamos sujeitos às aflições do tempo presente, mas não para por aí. Ele fala que as aflições do tempo presente não servem para ser comparada, não pode ser comparada
com a glória que há de ser revelada. Paulo está dizendo aí, estamos aí. Vamos sofrer, vamos enfrentar decepções, tragédias, desempregos, né? Quebra de relacionamentos, situação financeira, ruim, enfermidade, tudo isso estamos sujeitos. Porque o mundo já é no maligno, certo? Mais uma vez, o fato de sermos filhos de Deus não nos isenta de sofrimento, como disse o Carlinhos, o próprio Jesus sofreu. João 1,12 fala claramente, né? Mas a todos quanto o receberam, Deus e o poder de ser chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Exatamente. E aí Paulo fala, olha, mas ó, Paulo está dizendo, existe tribulação, existe dificuldade, e nós estamos sujeitos, nós vamos passar por isso. Mas ele fala, não serve, não dá para ser comparado com a glória que há de ser revelada. Então ele faz essa comparação. Olha, tudo isso que a gente passar por aqui, por mais catastrófico que seja, não é nada comparado com aquilo que vai ser revelado. Glória. Então tem algo grande. Deus já nos deu o melhor, que é Jesus. Mas Ele tem algo grande para nós. E às vezes a gente está aqui nesse mundo e esquece disso. A gente parece que está anestesiado. Ficamos focando nas dificuldades. E o fato de sermos crentes não significa que a gente vai ser hiena, vai estar rindo para tudo, glória a Deus, aleluia, batendo no meu carro. Não, é isso. E a gente encara essa realidade. Mas temos que encarar que por trás dessa realidade existe uma realidade absoluta. Existe uma glória maravilhosa preparada para cada um de nós. Esse mesmo Paulo, ele diz em Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Coisas grandes, Deus, né? Quando a gente abre Apocalipse, capítulo 21, capítulo 22, né? A visão que João tem de um novo céu, de uma nova terra, onde toda lágrima vai ser enxugada, não haverá pranto, não vai nada, gente. Apóstolo João pinta para a gente um quadro maravilhoso que a gente não tem noção do que é o céu. E para a gente ter uma ideia, ruas de ouro, né? Coisa linda. Então, tudo que a gente sofrer aqui não se compara com o que Deus tem reservado para nós. Só que existe outra coisa por trás desse versículo que hoje eu parei e vi. A gente pensa assim, olha, eu vou chegar lá e a glória de Deus vai ser me apresentada. Eu vou desfrutar da glória, eu vou gozar dos prazeres que Deus tem para mim. Isso é verdade. Mas existe outra verdade aqui que parece que está oculta. Como é que está na sua Bíblia, Márcia? O finalzinho. Lê todo o versículo 18. Porque para mim, tempo certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Como é que está na sua Bíblia, Beth? Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Como é que está na sua, Ellen? É o qual? 17, 18? 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Como é que está na sua Bíblia, Bia? Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Como é que está na sua Bíblia? Estou convicto de que os sofrimentos do tempo presente, não se comparam à glória que será revelada em nós. Veja bem, não é a glória que vai ser revelada para nós, é a glória que vai ser revelada em nós. Que coisa, gente! Isso muda toda a nossa maneira de pensar. Deus tem algo grande para revelar, e essa revelação bombástica, fantástica, diz respeito a nós. É em nós que essa glória vai ser revelada. É o fato da gente falar assim, olha, eu padeci aqui, eu sofri, né? Mas eu chego lá e Deus vai apresentar, olha aqui, vinde bendito dos meus pais, bendito do meu Pai, Jesus dizendo. E a gente vai estar lá com o corpo glorificado, gente, sem dor, sem tristeza. Essa glória revelada em nós. Que coisa bonita. Vocês têm noção do que é isso?
Pararam para pensar nisso? Não é uma glória que Ele vai revelar para nós, que a gente vai chegar e ver. Tem tudo isso, a gente vai chegar e ver coisas, né? Paulo fala que ele foi arrebatado e viu coisas que não podem contar ao mortal. Coisas inefáveis, indescritíveis, que a gente vai ver. Mas por trás disso, tem coisas grandes que vai ser revelada na nossa vida, através de nós. Deus nos apresentará santos, inculpáveis. O inimigo, que sempre nos acusa, não vai ter nada para nos acusar. Paulo vai dizer isso aqui, ó. Quem tentará acusação contra os escolhidos, é Deus que os justifica. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele começa aqui. Então, é para a gente lembrar que Deus está trabalhando na nossa vida. Por isso que Paulo escreve para os Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele fala assim, ó, aquele que começou a boa obra em vós. Ele está dizendo, Deus não começou uma obra, começou uma obra boa em vocês. Aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, aí volta isso aqui, ó, os sofrimentos que nós estamos passando aqui, que não compara com aquilo que vai ser revelado em nós. Esses sofrimentos são ferramentas que Deus usa para nos aperfeiçoar. Não são coisas que Deus manda para a gente, que quer que vai ter que passar como castigo, não. Nós estamos sujeitos a isso. Mas Ele aproveita essas circunstâncias, essas tribulações, para aperfeiçoar nossa fé, para a gente valorizar nossa fé, para a gente ficar firme sem testar. Quando a gente olha aqueles homens, quando a gente pensa em Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que mudaram o nome lá para Sadraque, Mesaque e Abednego, quando a gente lembra deles, a gente só lembra deles lá na Babilônia, na fornalha de fogo, né? Daniel na cova dos leões. E a gente não lembra como eles eram lá em Jerusalém. Mas foi lá no meio dessas circunstâncias desfavoráveis, como escravo, como exilado, sofrendo ameaça, que a fé deles foi refinada, foi purificada, e eles, olha, cresceram. Eles chegam lá na Babilônia, o rei já muda o nome deles para a divindade babilônica, muda a refeição deles, mas eles sabendo que podiam ser mortos, não vamos comer a iguaria do rei, nos dê legumes aí, nos dê água, não, faz um teste, mais viçosos. Agora vocês vão ter que adorar a imagem do rei. Fica com saber que se o nosso Deus quiser, Ele nos livra da tua imagem, né, da tua estátua, e das tuas mãos, mas nós não nos prostaremos. Aí eles são lançados na fornalha. O grande milagre não foi fora da fornalha, foi dentro da fornalha. Então as provações fazem parte da vida, ninguém quer passar, mas é através disso que a nossa fé é provada. Lembra aquela música, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais? São dessas dificuldades que a nossa fé é provada, a nossa convicção, a nossa fidelidade a Deus, e Ele vai refinando a nossa fé, burilhando. Você vê, ó, o ouro, como é que trabalha o ouro para refinar? Na fornalha. Como é que faz com o diamante para lapidar? É desgaste, mas olha, o processo vai produzir algo maravilhoso. Quando a gente está tudo bem bom, a gente não valoriza a nossa fé, não valoriza o que Deus fez, mas quando a gente sofre, eu preciso de Ti, Senhor. Vem cá, olha para mim e socorre. Paulo está dizendo, vocês são filhos, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, e nós vamos participar da glória, mas temos que participar também do sofrimento. E eu tenho por certo que as aflições desse tempo não dá para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. O bonito é isso, essa glória vai ser revelada em nós, na nossa vida. Olha, esse camarada que passou dificuldade, chegou aqui no céu, chegou aqui, recebeu essa sentença, o menino está escrito no livro da vida: vinde bendito do meu Pai, tomai por herança o reino. Essa coisa bonita. Então a gente tem que
aprender a olhar para as dificuldades com outros olhos. Não é aceitar, não, vem, manda prova, Deus, manda, né? Não, ninguém quer, né? Mas se vir, Deus, me ajuda, me dá força. Eu quero aprender, que lição que eu preciso aprender. E lembrar disso, ó. Paulo está dizendo, as aflições do tempo presente. Lá no futuro nosso, não vai ter. Ele fala, as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada lá no futuro. A glória ainda não foi revelada. Tem crente aí, tem gente pregando, você é filho de Deus, você tem tudo, você é, receba. Quem prometeu ouros e bens não foi Jesus, não. Prometeu tribulações. Quem prometeu essas coisas no povo foi Satanás. Já veio, me adore, o pastor continuou tudo isso. A vida cristã é dificultosa, né? Viver lá no céu, glória, mas aqui na terra é outra história. Mas quando a gente aproveita para tentar entender que lição que Deus quer que a gente aprenda e fala assim, eu quero ser um bom aluno, quero aprender logo essa lição e mudar de página. Se vocês lembram, eu sempre gosto de dizer que Deus jamais muda uma página da nossa vida sem que a gente aprenda a lição. Quando a gente não aprenda, quando aprender agora sim muda de página. Porque essa verdade fica impregnada na nossa mente, lembrar. A gente está sujeito a sofrimentos, está sujeito às provações, mas tudo isso está nos dias contados, já tem prazo de validade. Vamos sofrer eternamente, vamos gozar eternamente do Senhor. Vamos chegar lá e receber a sentença. Tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós, não é para nós, não apenas através de nós, mas em nós. Então, Deus, lembra que eu falei, Paulo disse a vocês, aquele que começou a boa obra em vocês, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Quem aqui convive com obra? É difícil conviver com obra, né? Poeira, é gás, é quebradeira, é barulho, mas depois que está tudo bonitinho, que dá. Mas não é assim, a gente chegou lá e já não tem uma lâmpada geladinha, não tem nada disso. O Senhor está realizando uma obra na nossa vida e cada dia Ele está lá passando uma lixa, quebrando alguma coisa, dando um retoque, né? Dando uma comida, para apresentar os inculpáveis diante de Deus. E que a gente possa lembrar disso. O Espírito Santo, Paulo diz aqui, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Mas na qualidade de filhos de Deus, estamos sujeitos a enfrentar tribulações, provações, mas não dá para comparar. Deus tem algo maravilhoso, fantástico, não apenas para nós, mas através de nós e em nós. Mais uma vez repetindo, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Uma coisa bonita, né? Quando a gente chegar diante de Deus e receber aquelas honrarias. Tem um aluno que escreveu um livro, ele pediu para que eu revisasse e fizesse o prefácio, né? E eu li o livro e falei assim, rapaz, olha, o que eu mais gostei desse teu livro foi isso aqui. Ele colocou uma frase assim: o melhor lá no céu não é a rua de ouro, não é as bênçãos. O melhor lá no céu é Deus estar presente. Amém. Aí ele fala assim, porque Deus, se Deus não estiver presente no céu, o céu não é céu, vira um inferno. E se Deus estivesse no inferno, o inferno deixaria de ser inferno, é céu. Porque onde que Deus está, muda tudo. A melhor bênção da gente estar no céu é estar do lado de Deus. Essa coisa muda tudo. É essa glória que Ele quer revelar em nós. Vamos orar. Deus bondoso, Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, que nos orienta, que nos ensina, que nos consola, que nos corrige, que nos educa. Como é bom saber, ó Deus, que apesar
de estarmos sujeitos a tribulações, a decepções, que nada disso que enfrentarmos aqui pode ser comparado com aquilo que Tu tens preparado para nós e em nós. Como é bom saber que estar diante da Tua presença supre e supera todas as coisas. Nos ajuda a entender isso no dia a dia, a viver no dia a dia. E não deixar que essas aflições nos afastem de Ti, mas permitir que elas nos purifiquem, nos aperfeiçoem para que a gente cada vez mais esteja mais próximo. Cuida de cada um de nós, que o Teu Santo Espírito nos renove, nos aviva, nos transborde da Tua graça, da Tua unção. Pedimos a mim agora que os Teus anjos nos acompanhem até os nossos lares, nos protejam, nos guardem, que o Teu Santo Espírito nos dê um sono reparador e um amanhã maravilhoso na Tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja que se importa com